16 de novembro de 2021, a gente dá início ao nosso bate-papo aqui sobre a disciplina Redação Científica, e hoje a nossa temática, né, o assunto que a gente vai abordar é formatação do trabalho científico e acadêmico, ou seja, né, como que a gente deve organizar, formatar aqueles documentos acadêmicos produzidos aí por vocês, né, seja um relatório, um projeto de pesquisa, enfim, de acordo com as normas da ABNT. E vou ensinar vocês também como que a gente pode buscar informações para a construção de um documento acadêmico. Por exemplo, quando a gente solicita que vocês pesquisem ou elaborem um referencial teórico, façam uma revisão de literatura, é importante que vocês busquem informações, sejam em revistas, em livros, e principalmente em periódicos, ou seja, artigos científicos. E como encontrar esses periódicos e periódicos com qualidade, né, com informação com qualidade? Através do portal de periódicos da CAPES, onde vocês estão vendo aí, e é o que a gente vai tentar mostrar para vocês aqui hoje, de modo que vocês consigam buscar esses assuntos nesse portal de periódicos da CAPES. Como vocês já sabem, né, a aula está sendo gravada aí, disponível, e vai ficar disponível no canal Vinícius Reis _oficial, para futuras pesquisas. Bom, então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Conhecer normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para formatar trabalhos acadêmicos e também trabalhos científicos, ou seja, artigos, né? Assim como realizar pesquisas para fazer a localização desses artigos a partir de temáticas, de assuntos específicos que vocês estão buscando, qualquer que seja a área, tá? Bom, como eu sempre digo, o que é que você tem como possibilidade de ganhar com a aula de hoje, ao prestar atenção, interagir? Então, a partir desses conteúdos vivenciados aqui, vocês poderão identificar as diferenças sobre a formatação de documentos acadêmicos e científicos, bem como localizar artigos acadêmicos em portais de busca eletrônicos, como o portal de periódicos da CAPES, que eu comentei anteriormente. Então, vamos lá. Bom, iniciando pela formatação de trabalhos acadêmicos. Primeiro, né, antes de a gente adentrar nessa questão das normas específicas, eu pergunto a vocês aí. Orlando, você sabe o que é formatar um trabalho acadêmico? Bom dia, professor. Não. Não sabe? Ok. Luiz Brandão, você saberia o que é formatação de um trabalho acadêmico? Também não. Muito bem. Gabriel, sua vez. Saberia dizer? Para ser sincero, também não. Gisele, saberia? Não sei se a Gisele está ouvindo. Jussiele, você sabe... Professor, Oi, diga. Saberia dizer para a gente o que é formatação do trabalho acadêmico? Pelo que eu entendo de formatação, seria realmente a forma, né? O nome vem da formatação, a forma que esse trabalho acadêmico tem que apresentar. Então, não, é o tamanho da fonte, qual fonte vai ser utilizada, espaçamento, como é que se faz um sumário, capa, contracapa, espaçamento entre linhas, citações, né, que é importante, e tem as normas brasileiras, que seria a BNT, e tem as normas internacionais, que normalmente seria a Vancouver, né, e aí, hoje a gente vai aprender a BNT. Perfeitamente. Gente, antes de iniciar, bom dia, Marcela. A formatação... Pode falar. Bom, a formatação de trabalho acadêmico, ela tem essa finalidade. Quando eu digo para vocês, formatem um trabalho de acordo com as normas da BNT, eu estou querendo dizer a vocês que vocês precisam obedecer algumas normas específicas, como bem colocado pela Gisele. Formatar nada mais é do que você configurar o seu trabalho, o seu arquivo, de acordo com normas específicas, seja da ABNT, seja com normas específicas da instituição que você está vinculado enquanto estudante ou enquanto professor, enfim, ou bem como
com normas específicas de determinados periódicos, determinadas revistas. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, formatar nada mais é do que colocar o seu trabalho de acordo com especificações detalhadas dessas três, por exemplo, desses três órgãos que eu acabei de falar, uma instituição de ensino, pesquisa, as normas da ABNT, ou ainda de uma revista específica. Então, colocando aí o tamanho de fonte que aquela revista, por exemplo, exige, como é o caso, geralmente, fonte tamanho 12, o tipo da fonte, Times, New Roman ou Arial, e por aí vai, espaçamento entre uma linha e outra, simples, ou espaçamento duplo, e tamanho de letra, quando a gente faz uma citação direta, geralmente é reduzido, né? Tamanho 10. Então, colocar o trabalho justificado, não centralizado, ou alinhado à esquerda ou à direita, né? Iniciar ali o cabeçalho após 3 centímetros, ou seja, margem superior e margem inferior de 3 centímetros, margem esquerda de 3 centímetros, margem direita de 2,5 centímetros ou 2. Então, formatar significa adequar o seu trabalho a essas configurações específicas, seja da ABNT, seja de uma revista que você deseja publicar a sua pesquisa, por exemplo. Marcela, pode falar, seu microfone está aberto. Marcela, quer falar alguma coisa? Acho que não. Sim. Não, professor, ficou aqui ativado. Tudo bem. Então, aqueles que eu fiz a pergunta e que ainda não tinham compreendido, conseguiram agora entender o que seria formatar? Luiz, Gabriel, Consegui. Orlando? Eu consegui. Entenderam, né? Que bom. Então, formatar, como eu disse, nada mais é do que você adequar o seu trabalho de acordo com normas específicas, e isso vai variar. Mas, via de regra, quando você está em uma instituição de ensino, por exemplo, você obedece às normas da ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí você tem dentro da ABNT diferentes normas. Normas para você escrever uma introdução, norma para você fazer uma citação direta ou indireta, norma para você escrever um relatório de aula prática, para fazer um trabalho de pesquisa, propriamente dito, um projeto de pesquisa, e por aí vai. Então, são várias normas específicas e que você precisa acessar essas normas e estar atento, por exemplo, nesse slide que eu estou mostrando para vocês aqui, é para justamente vocês observarem que há uma diferença entre as normas. E aí a gente tem que estar atento a essas especificidades. Por exemplo, eu peguei aqui, ó, esse periódico, minha gente, nada mais é do que uma revista científica, uma revista de publicação. Então, esse periódico chama Cadernos Macambira. É um periódico que é do Instituto Federal Baiano, do instituto ao qual a gente está vinculado. Então, observe aqui que, ao acessar esse portal desse periódico, que é um portal eletrônico, e a gente vai fazer esse exercício aqui já já, ao acessar esse periódico, vocês vão ver que cada revista, né, ou periódico, ele tem orientações gerais para aquele autor ou autora que deseja publicar um trabalho naquela revista. Então, você vai escrever o seu trabalho e formatar, ou seja, colocar o seu trabalho de acordo com as orientações, de acordo com as normas dessa revista. E aí vocês vão ver aqui, ó, os trabalhos enviados a Cadernos Macambiras, digitados em formatos DOC ou DOCX, devem conter a seguinte formatação, tá vendo aí? As seguintes orientações: fontes Times New Roman, tamanho 12, tanto para o título ou subtítulos, se houver, e por aí vai. Então, aqui são várias normas específicas para esta revista. Aí vocês podem me perguntar, professor, se eu quiser publicar um trabalho em uma outra revista que não seja Cadernos Macambira, por exemplo, Revista Brasileira de Solos, como é que eu faço? A orientação que tem aqui na revista Cadernos Macambira é específica para publicação nesse periódico. Ao desejar publicar um trabalho em uma outra revista, como eu dei o exemplo aqui, Revista Brasileira de Solos,
vocês devem entrar no site, buscar as orientações para os autores e ali observar exatamente as orientações no que diz respeito à formatação, porque, como eu disse, essas regras aqui, essas normas, a maioria são similares, outras podem variar tamanho de fonte, tipo de fonte, espaçamento e por aí vai. Até a numeração, né? Forma de, se é números romanos ou arábicos e por aí vai. São detalhes, mas que são específicos e a gente precisa estar atento, porque senão o seu trabalho pode ser devolvido e aí os editores da revista simplesmente dizerem: o seu trabalho não foi aceito porque não se enquadra de acordo com a formatação exigida para o nosso periódico. Ok? Então, é importante estar atento aí a cada orientação específica, nesse caso de publicação em periódicos. E aí, eu peço que a gente faça agora um pequeno exercício, ou seja, eu vou entrar aqui no site, já está previamente aberto, né, do site, literalmente, da revista Cadernos Macambira, para observar essas normas aqui. Então, minha gente, o endereço é esse aqui, ó, www.revista.laprudes.net. Então, eu vou fechar a apresentação aqui e abrir o site para que vocês consigam verificar tudo isso que eu acabei de falar, onde que você encontra essas orientações, como que você consegue acessar essas orientações para formatar o seu trabalho após ele ter sido finalizado, né? Para o envio à revista e posterior publicação. Então, vamos lá, só um minuto. Enquanto isso, se vocês tiverem dúvidas, fique à vontade para perguntar, hein? Alguém tem alguma dúvida? Sim ou não? Tudo ok até aqui. Tá muito bem. Conseguem ver? Sim ou não? Sim. Consigo, professor. Pronto. Então, observa aqui em cima, né, ó, o site que eu acabei de mencionar para vocês, revista.laprudes.net. Vocês vão entrar aqui no portal de revistas. Existem outras revistas aqui, tá vendo? Revista Macambira, Cadernos Macambira. E se você... essas são duas revistas publicadas aqui, como eu falei, no campus Serrinha do Instituto Federal Baiano. Então, o que é que vocês vão fazer na condição de autores? Ah, eu quero publicar um artigo nessa revista. Então, a gente vai entrar aqui na revista, ó, acessar a revista, e aí vamos ser direcionados para essa revista, esse periódico específico. E aqui temos várias informações, né, sobre a revista, qual o número da revista atual, mas o que nos interessa inicialmente é saber como que eu devo formatar o meu trabalho para uma posterior publicação. Então, olha aqui do lado direito, ó, informações para leitores e para nós que vamos ser autores, assim, se assim desejarmos publicar, né? Então, vamos dar um clique aí, e aqui tem, tá vendo, ó, informações para autores. Deseja enviar, publicar os anais de seu evento conosco, ou publicar trabalho, enfim. Então, o que é que vocês vão fazer aqui, ó? Ler as diretrizes para os autores. Vamos clicar aqui. Ou seja, como é que você deve publicar o seu trabalho. E aí, ó, vamos ser direcionados para essas diretrizes. Orientações gerais. Então, vamos lá. É aquilo que eu coloquei no slide, né? Então, tipo de fonte é essa daqui, o tamanho, o espaçamento entre linhas, se houver figuras aí, devem ser inseridas logo após você escrever o parágrafo, você imediatamente tem que inserir a figura, ou ilustração, enfim. Aí ele vai explicando aqui, citações com até 3 linhas devem aparecer com referências, citações com mais de 3 linhas devem ser escritas sem aspas e tem um recuo de 4 centímetros. Bom, o tamanho da fonte da citação deve ser menor que o corpo do texto, ou seja, se no texto a sua fonte é 12, a citação deve ter tamanho 10, e por aí vai. Bom, então é importante ler essas orientações gerais para os autores e não só no que diz respeito à formatação, mas tem outras orientações específicas, como, por exemplo, aqui, qual o tamanho do arquivo, ou seja, quantas páginas eu tenho que escrever
para ele ser aceito inicialmente para esse corpo editorial, ou seja, os responsáveis pela publicação na revista. Então, no mínimo 10 páginas, no máximo de 20. O trabalho deve apresentar a seguinte sequência, olha lá, título em português, inglês e espanhol, nome dos autores, tem que ter um resumo numa língua estrangeira, que pode ser em inglês ou espanhol, e por aí vai, né? Outros tópicos e outras orientações que eu não vou detalhar muito aqui, deixo como opção aí de curiosidade para vocês acessarem o site depois, ou outros sites também. O que eu quero chamar a atenção é que essa é uma informação sobre formatação específica da revista Cadernos Macambira, do Instituto Federal Baiano. Se eu for buscar outros periódicos, estejam atentos a essas orientações, porque há uma variação em relação a essas orientações sobre formatação. Mas o importante é que vocês precisam entender que a formatação do trabalho acadêmico, nesse caso aqui, um trabalho científico, ele deve obedecer às normas específicas daquele periódico que você deseja fazer a publicação. Compreenderam? Sim, professor. Ok, então, vamos voltar aqui para a nossa aula. Um segundo. Muito bem. Voltamos aqui. Todos conseguem ver? Sim. Então, vamos lá. Então, repetindo, uma vez desejando fazer publicação de trabalho científico, né, um artigo, por exemplo, o correto é buscar informação sobre o periódico, a revista, né, que você deseja fazer a publicação. Bom, falando da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a gente tem, como eu disse, diferentes normas. E essas normas são específicas, como eu disse, para fazer uma introdução, para fazer um projeto de pesquisa. Então, a ABNT, norma NBR 14724, ela especifica, os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos, ou seja, é uma norma, 14.724, a qual vocês precisam dar uma lida, busquem na internet, porque ao longo do curso de vocês, vocês vão precisar adequar os trabalhos de vocês de acordo com essa norma. Eu tenho certeza que alguns professores aí vão voltar a falar sobre essa norma com vocês durante o curso, porque é justamente a norma 14.724 que especifica a elaboração de trabalhos acadêmicos. Beleza? Bom, associado a isso daí, eu deixo, caso vocês também tenham curiosidade, esse link de apoio aí, ó, para vocês observarem um pouco mais de informações sobre essa norma. Mas o que é que eu vou encontrar nessa norma aí, professor? Bom, você vai encontrar informações sobre como escrever, como eu acabei de mencionar no slide anterior da revista Macambira, como escrever uma introdução, como que devo organizar o meu documento. Então, a ABNT, NBR 14724, vai orientá-los e orientá-las nesse sentido. Mas, via de regra, eu vou mostrar para vocês aqui agora informações gerais de como se dá essa organização em termos de formatação ou em termos de tópicos, subtópicos, elementos pré-textuais e pós-textuais que devem estar em um trabalho acadêmico, ok? Então, o trabalho é dividido em duas partes, parte externa e a parte interna, e tem suas subdivisões. A parte externa nada mais é do que a capa e a lombada. A capa é um item obrigatório, como vocês estão vendo aqui. A lombada já não é obrigatório. E aí eu pergunto a vocês novamente, já ouviram falar, sabe o que é uma lombada? Sim ou não? Não. Não, professor. Pronto, vamos tirar essa dúvida aqui agora. Eu vou pegar um livro aqui, dá licença. Muito bem. Não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui temos um livro, tá bom? Estão conseguindo ver, né? Sim ou não? Está desfocando, professor. Ah, tá, agora eu estou vendo. Bom, isso aqui é um livro. Isso aqui é um livro, tá bom? Então, aqui seria a capa, a lombada, minha gente, nada mais é do que isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó.
eu ver se eu consigo dar o foco aí. Isso aqui, ó. Essa parte lateral aqui. E aí vocês conseguem ver na lombada, naturalmente, informações sobre o seu trabalho. Nesse caso é um livro. Então, a lombada é essa parte aqui. Então, baseado nisso, ao agora apresentar a vocês já conheceram o que é uma lombada de um trabalho acadêmico, eu pergunto a vocês, para que serve uma lombada? Seria para informar o título, né? Normalmente vem título, autor, para que quando eu organize em prateleiras, você consiga ter acesso fácil a essas informações. Perfeitamente. Ele tem essa finalidade ao você organizar, por exemplo, em bibliotecas, em acervos acadêmicos, você tem ali, de uma forma muito prática, você consegue identificar o título da obra, o autor e, enfim, a editora. Para organizar é muito mais fácil você colocar nessa posição do que nessa posição assim, né, o livro. Ele iria ocupar muito mais espaço. Então, a lombada tem essa finalidade. Para trabalhos acadêmicos, esse item é opcional, a parte externa, tá bom? Então, vamos lá. Aí, na parte interna, nós temos 3 subdivisões, que são o que a gente chama de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Alguns desses elementos contidos aí, vocês também vão observar que tem itens obrigatórios e outros opcionais. Geralmente, os itens opcionais, os estudantes não colocam, porque dá mais trabalho. Mas, enfim, não há problema se você não colocar, porque é opcional mesmo. Então, vamos lá. O elemento pré-textual, os elementos pré-textuais se diferem dos elementos textuais porque são aquelas informações que são importantes, mas não são tão essenciais quanto aquelas que estão ali nos elementos textuais, que é o próprio desenvolvimento do seu trabalho, tá bom? Mas é importante. Então, o que seriam os elementos pré-textuais? Quais são os títulos que constam nos elementos pré-textuais? Folha de rosto, e aí a gente vai mostrar aí o que são cada um desses elementos, tá bom? Folha de rosto, errata, o que seria a errata? Bom, vamos logo detalhar aqui para não perder o foco. A folha de rosto seria uma informação adicional do seu trabalho, onde consta, por exemplo, ali, né, a quem você está submetendo esse trabalho, ao professor da disciplina de redação, como parte de requisitos para a obtenção na aprovação na disciplina, você foi orientado por tal professor e por aí vai. Então, essa é a folha de rosto, e consta o título do trabalho também e o nome do autor, do estudante também, né? Errata, esse outro título dentro dos elementos pré-textuais. Imagina que você fez o seu trabalho acadêmico, imprimiu aí 5 cópias, por exemplo, encadernou, e aí você percebe que 2 linhas lá do seu trabalho que tinha, exemplo, 150 folhas, ela está escrita de forma equivocada. Você vai reimprimir as 5 cópias com mais de 150 páginas cada uma? Não necessariamente. Você pode imprimir uma folha, essa folha a gente chama de errata, e é justamente para você escrever nesse tópico lá, onde se lê a informação tal, tal e tal, leia-se tal, tal e tal. Ou seja, você corrige a informação sem a necessidade de imprimir todo o seu trabalho novamente para evitar desperdício de material e de tempo também, né? Entenderam? Até agora? Entendido, professor. Ok, vamos lá. Bom, em seguida temos a folha de aprovação para alguns trabalhos, né? É obrigatório para, por exemplo, trabalhos apresentados como um trabalho de conclusão de curso, um trabalho de mestrado, doutorado, enfim. Por quê? Porque nessa folha de aprovação, onde os professores que vão participar da sua banca de avaliação, eles vão assinar e dar a nota ali. Então, é uma folha que também é obrigatória em casos desse tipo de trabalho, tá? Onde você está sendo submetido a uma avaliação perante uma banca, né? Bom, dedicatória, outro item onde você vai ali escrever informações sobre a quem você dedica o seu trabalho, né? A sua família, aos seus colegas que lhe ajudaram na realização da pesquisa, professores, enfim. Dedicatória. Dedico o trabalho a minha mãe, minha família. De forma muito similar, são os agradecimentos. E tanto a dedicatória quanto os agradecimentos são tópicos opcionais. Bom,
Em seguida, tem uma série de outros subtítulos, e aí a gente vai detalhando ao longo da nossa apresentação, para que a gente não fique também muito preso aqui a esses detalhes. Bom, temos aqui a epígrafe, que é opcional, tem um resumo, né, na língua vernácula, ou seja, língua vernácula nada mais é do que a sua língua materna, né? Ou seja, então você vai fazer um resumo na língua portuguesa e resumo na língua estrangeira, geralmente inglês ou espanhol, enfim. Se você coloca ilustrações no seu trabalho, se você coloca tabelas, aí você pode colocar uma lista de ilustrações, uma lista de tabelas, você pode colocar lista de abreviaturas e siglas, por exemplo, o que significa IF baiano, aí lá você coloca a lista de abreviatura. IF baiano significa Instituto Federal de de Educação, Ciência e Tecnologia baiano. Lista de símbolos você pode colocar também. Tudo isso é opcional, diferentemente do sumário, que é um item obrigatório, porque no sumário vão constar os títulos do seu trabalho e a localização, ou seja, onde está a página referente a cada um daqueles tópicos. Bom, aí temos os elementos textuais, onde está o cerne, a parte muito mais importante do seu trabalho, onde você aí vai dedicar realmente a informação essencial, tá bom? Que seria a introdução, desenvolvimento e conclusão. No desenvolvimento constam aí revisão bibliográfica, metodologia e por aí vai. E na conclusão, justamente o próprio tópico já diz do que se trata, né? Você conclui o seu trabalho escrevendo suas próprias palavras, com suas próprias palavras, o resumo da sua obra. E, por fim, elementos pós-textuais, nós temos aí outros tópicos, como referências bibliográficas, glossário, apêndice, anexo e índice. Exceto as referências bibliográficas, que é um item obrigatório, todos os demais são opcionais. Aí você, como já sabe, podem ou não inserir essas informações no trabalho de vocês. Ok? Por enquanto, alguma dúvida? Professor, em relação à lista de tabela, ilustração, se eu utilizar a tabela, é obrigatório fazer a lista ou pode botar a tabela e a ilustração e não fazer a lista? Desculpe, repita aí, por favor. Em relação à lista de ilustração e tabela, por exemplo, se escrever o trabalho acadêmico e usar tabela, usar ilustração, obrigatoriamente eu tenho que fazer a lista ou eu posso dispensar a lista? Não precisa, não. Você pode usar tanto ilustrações, fotos, tabelas, e não constar no seu elemento pré-textual, porque são subtítulos que podem, né? podem ou não estar ali no seu trabalho, são opcionais. Agora, o que você não deve deixar de fazer, por exemplo, se você coloca uma tabela, você tem que, no corpo do texto, fazer referência a essa tabela. Por exemplo, os dados obtidos com a produção de hortaliças seguem resumidos na tabela 1. Aí embaixo você coloca a tabela 1, os dados que você se refere no corpo do texto, entendeu? Entendi. Você pode colocar lá o elemento gráfico, seja uma tabela, um gráfico, uma ilustração, e deixar ele solto, né? Sem fazer o link, né? A ligação do texto com a informação. Que esses itens, na verdade, servem para enriquecer e resumir o que você está escrevendo ali no parágrafo anterior. Mais alguma pergunta? Não, tranquilo, professor. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, aqui é um resumo do que seriam essas normas acadêmicas da ABNT, né? Então, vamos lá. Papel, ofício. Isso aqui vem até mudando, viu, gente, com o passar dos anos, né? Papel, formatação A4, o famoso papel ofício. Cor branca. Existem instituições professores, enfim, que não exigem essa cor branca, necessariamente a cor branca. Pode ser o papel pardo, inclusive para estimular a reutilização ou a reciclagem de materiais. Então, o papel pardo ele é oriundo, né, de processo de reciclagem, então não necessariamente na cor branca.
tá bom? Exceto quando é um arquivo digital, aí não tem sentido botar em cor parda, tá bom? Até para facilitar a leitura. Fontes, geralmente Times New Roman ou Arial, tamanho 12, cor preta, nada de trabalhos escritos de vermelho, azul, enfim, deixa isso daí para os elementos gráficos, né? Esse mosaico de cores. Citações com mais de 3 linhas, nota de rodapé, legenda e tabela, temos sempre que considerar o tamanho da fonte 10. Lembra, o tamanho do corpo do texto lá, a fonte é 12. Para essas citações, a nota de rodapé e legenda, assim como nota de tabela também, fonte, tamanho 10. Itálico, aquele formato onde as letras estão um pouco inclinadas, né? Então, deve ser usado nas palavras de outros idiomas. Também se aplica aí quando você quer fazer a utilização de nomes científicos, espécies, né? Então, se utiliza o itálico. Essa orientação não se aplica às expressões latinas, né? E também quando você quer escrever apud e et al. É uma expressão que significa... O et al significa, gente, e outros. Essas expressões latinas significam et al. E outros. Ou seja, se eu coloco aí, por exemplo... Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, né? Por exemplo, o último sobrenome aqui de Orlando é Souto Filho. Confere, Orlando. Sim, professor. Então, imagina que Orlando, ele publicou um trabalho, Orlando, Luiz, Gabriel e Gisele. Então, para economizar espaço ali no texto, eu simplesmente posso colocar, ó, Souto Filho, ou seja, Orlando publicou um trabalho, né? Souto Filho et al., ou seja, os últimos sobrenomes, né, de Orlando, né? Souto Filho, et al. Significa e outros publicaram. Entenderam? Então, quando você tem mais de 3 autores, você não escreve o nome dos autores, você bota a expressão et al., significa e outros. Se eu quero fazer uma referência a um trabalho que foi publicado com mais de 3 autores ou autoras, eu escrevo a expressão et al., e não precisa ser em itálico. Entendido? Entendido, professor. Então, seguimos aí. E essa outra expressão, que eu não sei se vocês já ouviram falar, apud. Ouviram falar? Apud? Já apude é quando você cita um autor que é citado por outro autor, salvo engano. Citação de citação, Gisele, exatamente. Então, imagina que, como eu dei o exemplo aqui de Orlando, aí Orlando publicou um trabalho e Gisele pegou o trabalho dele e utilizou como referência. Então, eu coloco Orlando apud Gisele. É claro que eu tenho que utilizar os sobrenomes. Então, eu colocaria lá Souto Filho apud Souto. Ou seja, o trabalho de Orlando foi citado por Gisele. Apud significa citado por. Repetindo, eu pego o trabalho de Orlando e coloco o sobrenome dele lá. Souto Filho, escreva a expressão apud. Souto Filho, apud, Souto. Significa dizer que o trabalho de Orlando Souto Filho foi citado pelo trabalho de Gisele Souto. Ficou claro? Ficou. Bem, então vamos lá. E, como eu já tinha falado anteriormente, as margens devem respeitar, né, tanto margem direita e inferior, ou seja, cá no rodapé, né, 2 centímetros. E a esquerda e a superior são margens que devem respeitar aí o espaçamento de 3 centímetros. Parágrafos e espaçamento entre linhas, 1,5. Já as referências bibliográficas lá no final, um dos últimos tópicos, a gente tem que separá-las com espaçamento duplo, para ficar claro os trabalhos, tá bom? Isso são regras gerais da ABNT 14.724, que faz referências aos trabalhos acadêmicos, mas
não esqueçam que existem algumas instituições de ensino que podem, dentro dos seus regulamentos ou normas específicas, terem informações diferentes dessas. Está errado? Não, não está errado. São normas específicas que vocês devem ter conhecimento e utilizar esses modelos fornecidos pelas instituições para escrever o trabalho de vocês de acordo com aquelas normas e apresentar esse trabalho final, uma vez concluído, para o professor ou a banca que vai analisar e corrigir esse trabalho. Tudo bem? Diante daquilo que a gente falou até agora, alguém tem dúvida? Sim ou não? Posso Não, seguir? doutor. Tá bom, então. Vamos lá. Bom, vamos aqui exemplificar, inclusive, com um tipo de documento que vocês vão necessariamente precisar escrever, que é o modelo de trabalho acadêmico, que é o relatório de estágio obrigatório. Obrigatoriamente, vocês vão precisar fazer um relatório de estágio ao final do curso, e não só realizar o trabalho, a atividade prática em si, vocês depois vão precisar sintetizar essas informações dessa experiência no campo, né, experiência prática, em um documento, e esse documento, ele é o relatório de estágio, o qual vai ser escrito e depois apreciado por uma banca para fazer as devidas correções ou sugestões de correção para melhorar a escrita, o trabalho de vocês, tá bom? Então, os principais tópicos que devem existir, que devem estar ali contemplados no relatório de estágio de vocês. Além daquilo que a gente já falou sobre os elementos pré-textuais, né? Capa, folha de rosto, sumário, tudo mais, aqui estão os elementos primordiais, que seria a introdução, e aí vamos começar aqui a dialogar para vocês entenderem o que seria cada um desses tópicos, o que é que vocês não devem deixar de escrever nesses tópicos. Vamos lá. Pelo que a gente já viu em aulas, nossos encontros anteriores, eu pergunto a Marcela. Marcela, escolha uma área dentro da agropecuária que você imagina que você pode fazer o seu relatório de estágio obrigatório. Qual que seria essa área? Marcela, consegue ouvir? Consigo, professor. Estou pensando. Pense aí, me diga, qual área que você se identifica? No momento, é claro que isso aí ao longo do seu curso você pode mudar, né? Que você não viu todas as disciplinas. Mas se fosse hoje eu dissesse, Marcela, você vai precisar sair para fazer um estágio obrigatório. Qual área você selecionaria? Eu acho que a parte de horta, Horta. plantação, essas coisas. Pronto. Ó, você falou o quê? Horta, o quê? Adubação? Não, plantações, a horta. Horta. Certo. Então, pronto, imagina que você já fez seu estágio. Você escolheu fazer um estágio em horticultura e você já fez ele. Agora você vai escrever. O que é que você fez lá? O que é que você imagina que você deve escrever na introdução do seu trabalho, do seu relatório? Eu acho que uma pequena apresentação do meu trabalho, do que eu vou falar, que eu fiz. Ó, Marcela, a primeira coisa, Marcela e os demais que estão aí nos ouvindo, né? A primeira coisa que você vai precisar fazer na introdução é, de fato, você escrever ali em 1, 2 parágrafos, mostrando, descrevendo a importância da sua temática. Então, você vai falar sobre a importância da horticultura, você pode falar do impacto da horticultura no cenário nacional, e depois ir especificando para a sua região a importância da atividade da horticultura, do pequeno agricultor, da agricultura familiar. Em seguida, você vai abordar quais são as dificuldades, por exemplo, encontrada aí com a atividade escolhida, né, que seria as hortaliças. Você vai justificar ainda a importância da realização do seu estágio nesse caso, né? E, por fim, você, ao final da introdução, obrigatoriamente, você deve escrever qual é o objetivo do seu estágio. Qual é o objetivo da realização daquela atividade? Então, a introdução tem essas características. Descrever inicialmente a atividade ou a área que você se dedicou a fazer o estágio, quais são os problemas
possíveis encontrados nessa atividade, trazer soluções possíveis ou aquilo que você espera que vai dar de contribuição para a resolução desses problemas, justificando a necessidade da realização desse estágio ou da atividade. E, por fim, como eu disse, lá no último parágrafo da introdução, colocar de forma geral qual é o objetivo do seu trabalho, nesse caso, a realização do estágio obrigatório. Ok, gente? Entenderam aí o que é que deve ser escrito em uma introdução? Entendi, professor. Entendi. Isso. Entendeu, Marcela? Entendi. Pronto. O tópico em seguida é o local do estágio. Então, aí, você vai descrever a localização exata de onde você realizou o estágio. Um município, a região, tipo, se for uma propriedade rural, o nome da fazenda, que dá o máximo de características de descrição possível. Por exemplo, a propriedade é vizinha do proprietário X, do proprietário Y, dá algum ponto de referência. Colocar ainda aí, como vocês estão vendo aí, abaixo do local de estágio, né? Período de realização do mesmo, ou seja, o estágio foi realizado do período do dia 10 de novembro de 2021 até 20 de dezembro de 2021, totalizando 150 horas de estágio, sob a supervisão do proprietário fulano de tal, e por aí vai. Se quiser colocar características mais específicas, aí a gente tem a possibilidade de fazer isso no tópico em seguida, que são as atividades desenvolvidas. Vejam bem, aí é importante que vocês consigam ser o quanto mais preciso, melhor, ou seja, descrever fielmente aquelas atividades realizadas por vocês no estágio. Então, se a gente está dando o exemplo aí que Marcela trouxe sobre as hortaliças, quantas horas você se dedicou ao trabalho, qual que era a sua rotina diária em termos de manejo, se vocês aplicavam algum produto, se era uma atividade mais orgânica ou tratos culturais mais voltado à parte da agricultura tradicional, utilizando produtos químicos, né? Seja no combate a insetos, doenças, ou no que diz respeito à adubação química, enfim. Então, descrever com detalhes as atividades desenvolvidas aí, né? Descrever também a utilização de ferramentas, marca desses equipamentos, qual tipo de equipamento foi utilizado, com a finalidade de descrever mais detalhadamente as suas atividades e os equipamentos que lhe auxiliaram a executar as suas tarefas no estágio. Ok? Alguém tem dúvida? Vamos lá. O tópico em seguida chama-se resultados. Gente, quando você, coloque isso em mente, quando você se dispõe a fazer um estágio, seja numa empresa, numa propriedade rural, ou até em um laboratório, vocês tenham em mente o seguinte, que vocês já estarão na fase final do curso de vocês e futuros profissionais. Então, o seu trabalho, a realização do trabalho de vocês, ela vai servir como uma vitrine, que vai ter a possibilidade de você ser, inclusive, incorporado ao quadro profissional daquela empresa, ou seja, ser contratado ou não. Isso depende muito de como você desempenha suas atividades enquanto estagiário. Não se enquadrem apenas como um mero estagiário naquele momento, e sim como um futuro profissional com potencial de ser efetivado, de ser contratado, ou de ser indicado para outras propriedades, se for o caso, outras empresas, né? Então, esse momento é um momento ímpar, é um momento importante na vida profissional, porque vocês estão ali desempenhando atividades que poderão ser suficientes para a contratação de vocês, ou não. Vai depender do comportamento, da postura ética, profissional, de ter a capacidade de resolver problemas, unindo aí o conhecimento teórico com as soluções
práticas que vocês vão encontrar no campo. Portanto, ter a capacidade de enxergar potenciais problemas e resolver esses problemas, dar soluções para esses problemas, é importante. Então, uma vez identificados os problemas, é importante dessa contribuição. Então, o outro tópico chamado resultados, você vai identificar aquilo que vocês realizarem em termos de atividade e o que é que pode ser feito ou que foi feito por você, né? Para resolver o problema. Qual a sua contribuição enquanto estagiário, enquanto futuro profissional para aquele estágio, para aquela atividade durante aquele período? Então, nos resultados, você pode sim colocar a sua contribuição, e se você não necessariamente executou a ação, mas que você dialogou com o seu supervisor, com os profissionais, com os colaboradores ali da sua empresa, da empresa que você estagiou, da propriedade rural, e dizer que, se aquela sua ação viesse a ser implementada, poderá melhorar a atividade, até em termos de relacionamento pessoal, gente, cursos de capacitação vocês podem sugerir para determinadas atividades que podem incrementar a atividade e melhorar, sim, o desempenho das propriedades da empresa onde vocês vão fazer estágio. Então, os resultados vocês podem descrever tudo isso, não só as ações realizadas, os resultados obtidos a partir das suas ações, mas as suas contribuições também. Bom, o próximo tópico são conclusões. A partir de tudo aquilo que você executou no estágio, do que você vivenciou, do que você colocou em prática, do que você sugeriu, o que é que você concluiu? Como que o seu estágio foi importante para a sua vida profissional que está por iniciar? Então, qual a sua contribuição para aquela atividade, ou seja, o estágio? E o contrário, como que o seu estágio contribuiu para a sua vida profissional? Então, é um tópico, como vocês podem ver, é bem pessoal, bem particular, e você escreve naturalmente com suas próprias palavras, a partir das suas percepções, diante da vivência do mundo profissional que vai se iniciar muito em breve na vida de cada um de vocês. E, por fim, são as referências bibliográficas. Eu já mostrei a vocês aqui exemplos, né, de como se faz referências. Mas aqui, no tópico referências bibliográficas, vocês vão listar todos aqueles trabalhos, livros, artigos, revistas, enfim, sites de internet, que vocês buscaram informações para escrever o trabalho de vocês. Então, nas referências bibliográficas, constam os nomes dos autores, por ordem alfabética de sobrenomes, e na sequência desses autores aí, né, ao lado de cada um desses autores ou autoras, vocês vão detalhar que tipo de obra é essa, se é um livro, se é uma apresentação em um congresso, se é um artigo científico, se foi um site buscado pela internet, enfim. Nas referências bibliográficas, como o próprio nome está dizendo, vocês vão listar quais foram as fontes de busca por informações para a construção do trabalho acadêmico e, nesse caso aí, o relatório de estágio obrigatório. E aí, ninguém tem dúvida, nenhuma pergunta? Estamos à disposição aqui. O que me dizem? Perguntas? Ninguém? Tudo ok? Estou aqui, professor. Deu para entender muito bem. Vamos lá. Bom, eu quis trazer essa informação aqui porque, principalmente pelo contexto que a gente está vivendo nesse exato momento, né? A gente viu aí durante os últimos meses a necessidade de nos readaptarmos a esses diálogos mediados pela tecnologia. Portanto, muita informação foi veiculada através de lives, de palestras, seminários, mesas redondas, virtuais, remotas. E aí,
existe sim muita informação de qualidade que pode ser acessada através de endereços eletrônicos, de lives que vocês assistiram e tudo mais. E eu posso utilizar isso como uma fonte de pesquisa, uma referência bibliográfica para o meu trabalho acadêmico? Sim, você pode citar, por exemplo, uma live de pesquisadores debatendo sobre adubação orgânica versus adubação química. E aí você assiste aquele evento ali, uma live, e depois você pega informações importantes dessas pessoas, e como é que eu vou fazer essa citação? Então, fica aqui a dica de como vocês podem fazer esse tipo de citação. Aí, inicialmente, então aqui a dica é como fazer a citação de uma live, né? Então, você tem aqui um link de apoio para vocês aprofundarem ainda mais aquilo que eu estou falando, depois, se vocês quiserem, né? Está aí, depois, o endereço, se vocês quiserem depois acessar. Mas, vamos lá. Como fazer citação de uma live? O que é que você precisa escrever nas suas referências bibliográficas para fazer a correta citação dessa fonte de pesquisa, né? Então, imagina que você assistiu um vídeo no YouTube, e esse vídeo serviu de inspiração para você escrever lá um parágrafo do seu trabalho. E aí você precisa fazer a referência dele, né? Então, vamos lá. O que é que você vai precisar escrever nas suas referências bibliográficas? Eu vou aqui informar quais são as informações, os elementos essenciais, e depois eu vou dar um exemplo de como você escreve essa citação, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, você tem que escrever lá, né? O autor, né? O sobrenome, como você já sabe, né? O último sobrenome, vírgula, seguido do título da informação. Ou seja, essa live aí fala sobre o quê? Adubação orgânica versus adubação química, tá bom? Vírgula, o nome do site. Por exemplo, adubando de forma racional. Esse é o nome do site. Vírgula, a cidade. Onde aconteceu essa live? Cidade, vírgula, o dia da live, mês, ano e ponto. E aí você vai colocar disponível em, ou seja, qual é o link, qual é o endereço eletrônico que eu consigo rever essa live. Então, você coloca lá, disponível em, aí você cola aqui, né, o link. Cola exatamente igual, gente. Se esquecer uma letra, um ponto, alguma coisa, uma barra, infelizmente, o site ele não vai, você não consegue acessar. Ponto, colocou o link, aí vocês colocam lá, ponto, acesso em, 2 pontos. Ou seja, você vai colocar a data que você acessou aquela live, que você assistiu o conteúdo, que você viu aquela informação. Então, acesso em dia, espaço, né, mês, ponto e o ano. Ok? Então, esses são os elementos essenciais que você deve colocar para fazer a citação correta de uma live. Vamos exemplificar agora de uma forma concreta? Então, vamos lá. Aí você coloca aqui, essa aqui, inclusive, foi uma live onde eu também estava participando, né? Com mais dois professores, enfim. Então, aí eu coloco aqui meu último sobrenome, né? Figueiredo, tá vendo? Figueiredo, vírgula, V, ponto, que é o meu nome, né? Vinícius, e R de Reis, que é o meu primeiro sobrenome. O último sobrenome sempre primeiro, tá vendo? Ó? Figueiredo, vírgula, V.R. Ponto e vírgula. O último sobrenome do outro autor, que é Mateus Abreu, e mais um outro autor, né? Figueiredo Antônio Fábio. Então, aqui vocês estão vendo primeiro as referências, né? Últimos sobrenomes, Figueiredo, Abreu, Figueiredo, ponto. Qual é o título, o conteúdo? Na teoria, o que foi abordado. Na teoria, a prática é no campo. Diálogos com os sujeitos do campo para aprimorar transposição didática. E aí a gente abordou gestão de resíduos da agroindústria cervejeira. Então, isso aqui é o título dessa roda de conversa virtual. Aconteceu onde? Qual foi o site? No próprio site que eu criei para fazer esse tipo de divulgação de informação durante esse tipo de durante esse período que a gente vivencia de pandemia, né? Então, no site que você já conhece, Vinícius Reis, _oficial, onde aconteceu isso? Na cidade de Ilhéus, Bahia, no dia 23 de setembro de 2020. Como é que eu faço para acessar esse conteúdo? Então, foi o que eu falei para vocês anteriormente.
disponível em, cola o link, ó, YouTube, toda essa informação aqui vocês vão colar. Ponto. Quando foi que isso foi acessado? Acesso em 2 pontos. 24 de setembro do ano 2020. Ok? Então, é possível colocar citação, fazer referências de conteúdos assistidos pela internet, visto em uma live, uma mesa redonda, em um simpósio, em um congresso? Sim. E para isso, vocês podem utilizar essas orientações aqui de como fazer citação de uma live ou de outros documentos, de outras informações disponíveis de forma eletrônica, como, por exemplo, eu disse, um congresso virtual, um seminário, enfim. E aí, como forma de potencializar ainda mais essa questão da informação, se vocês quiserem acessar esse link aí, tem mais informações também sobre essa live aí, tá bom? Perguntas? Dúvidas aí sobre como fazer a citação de uma live? Tranquilo, professor. Então tá. Bom, vamos lá. Essa segunda parte aqui, já encaminhando para a nossa finalização, eu vou mostrar a vocês como que vocês podem fazer pesquisas em sites eletrônicos, em periódicos eletrônicos, para vocês buscarem qualquer tipo de assunto, fazerem pesquisas, fazerem buscas de informações confiáveis, de qualidade, para enriquecer a escrita dos trabalhos diferentes que vocês vão fazer. Então, a gente vai falar agora sobre as instruções para realizar pesquisa no portal de periódico da CAPES. Portanto, obviamente, vocês devem acessar o site www.periodicos.capes.gov.br. Esse é o endereço eletrônico, tá bom? Ao acessar esse endereço, digitar esse endereço eletrônico aí no seu navegador da internet, vocês vão ser direcionados para essa página. Portal de periódicos da CAPES, vinculado ao Ministério da Educação, tá bom? E aí, vocês têm duas opções. Primeiro, vocês vão buscar o trabalho de vocês, a fonte de pesquisa por assunto, por periódico, por livro, enfim, geralmente se busca por assunto. Então, ao fazer isso, vocês vão clicar aqui, buscar por assunto, vocês vão ser direcionados para essa página, tá vendo? Essa outra janela. Então, aí eu escrevi aqui um exemplo, né? Então, eu coloquei aqui, agrotóxicos na Bahia. Esse foi o assunto aleatoriamente que eu coloquei. E aí, gente, observem que ao digitar esse assunto aqui nessa barra de busca e, naturalmente, clicar aqui em buscar, o que vai acontecer? Vocês vão observar aqui a disponibilização de vários trabalhos em termos de artigos científicos, claro, que tratam sobre essa temática de agrotóxico na Bahia. Observe aqui, ó, que foram 172 trabalhos localizados com essa informação, que faz alguma referência a agrotóxico na Bahia. O primeiro, como vocês estão vendo aí em destaque, né? O título é esse aqui, Análises de agrotóxico na região oeste da Bahia e breve reflexão sobre a mobilidade de resíduos, ok? E vejam bem aqui uma coisa que eu gostaria de destacar nesse caso. Observe que esse trabalho aqui, ele foi publicado no ano de 2015, fevereiro de 2015. Se eu disser, presta bem atenção, hein? Se eu disser para vocês o seguinte, nós estamos no ano 2021. Então, esse trabalho aí, ele já tem 6 anos de publicação. Muita informação sobre agrotóxico já foi publicada desde 2015 para cá. Então, se eu quiser buscar informação sobre agrotóxicos, na Bahia, com uma atualidade melhor, ou seja, assuntos relacionados aos agrotóxicos, trabalhos relacionados aos agrotóxicos mais atualizados, o que é que eu posso fazer? Eu posso refinar, eu posso ajustar minha busca. E aí, o que é que eu faço? Observe aqui que eu coloco em destaque, ó. Eu coloco aqui
Aqui, esse trabalho está ordenado por relevância, ou seja, quanto que esse trabalho é importante. Mas eu posso clicar aqui nessa setinha que vocês estão vendo aqui. Ao clicar aqui, eu posso ajustar essa busca e dizer, eu quero trabalho só do ano 2021. Então, a gente vai ter trabalhos, esse trabalho que foi publicado em 2015, por exemplo, ele vai estar excluído da nossa busca. E a gente só vai ter trabalhos super atualizados, ou seja, do ano que a gente está, 2021. E aí você tem informações confiáveis, precisas e atualizadas. Entenderam? Entendi, professor. Muito bem. Então, vamos lá. Outra possibilidade é você fazer busca pelo portal de periódico da CAPES. Deixa eu só retornar aqui para relembrar vocês. Ó. Aqui, ó, eu posso buscar por assunto, como eu disse a vocês, ou eu posso buscar por um periódico, por um livro. Então, se em vez de colocar buscar por assunto aqui, eu tivesse clicado buscar periódico e eu digitar o nome do periódico aqui, imediatamente eu vou para aquela revista. Por exemplo, eu fiz uma referência, por exemplo, à Revista Brasileira de Solos, Revista Brasileira de Horticultura. Mas aqui a gente tem um outro exemplo que fala sobre revistas Águas Subterrâneas. Imagina que eu coloquei lá no buscador, né? Naquela janelinha ali, no campo, a revista Águas Subterrâneas. Então, você é direcionado aqui para essa revista. E aí você tem aqui números anteriores da revista, nesse link ao lado esquerdo, número atual da revista, e dentro da revista atual, você tem todos os arquivos ou artigos da revista publicada na atualidade. E aí você pode ler o artigo online, na íntegra, ou baixar esses arquivos em PDF para depois você ler. Enfim, são possibilidades que você tem de fazer buscas em um site, como eu já disse, confiável, em um site onde você vai ter uma fonte de pesquisa ampla, com informação confiável, atualizada e que pode enriquecer a leitura, o conteúdo de vocês, para que no momento que vocês sejam orientados a escrever, a escrita de vocês melhore a cada vez, a cada trabalho feito, que vocês obtenham, consequentemente, aí, ampliem a bagagem cultural de vocês e a capacidade de escrever trabalhos acadêmicos e científicos. Ok, gente? Todo mundo aí ok? Tem dúvidas? Ei, todo mundo caiu na internet. Pensei que tinha caído a internet todo mundo aí, né? Bom, enfim, agora a gente vai dar uma praticada a mais, né? Para que vocês consigam aprender, consolidar o conteúdo que a gente viu até agora. Vamos lá. O que é que eu gostaria que vocês fizessem aí rapidamente, para que, de fato, vocês consigam compreender a informação e, principalmente, esse exercício que eu acabei de fazer aqui, que é acessar o endereço periódicos.capes.gov.br e procurar um artigo que tenha relação com o assunto, né? Vassoura de bruxa. E que esse artigo, ou esses artigos, tenham menos de 3 anos de publicação. O que eu estou querendo dizer a vocês é que vocês devem procurar um artigo no portal de periódicos da CAPES. Esse artigo tem que ser relacionado à vassoura de bruxa, que é uma doença do cacaueiro, e esse artigo não pode ser mais antigo do que o ano 2017, o ano 2018, desculpa, porque eu estou falando com menos 3 anos de publicação. Então, tem que ser de 2018 para cá, 2018, 19, 20 ou 21. Ok? Consegue fazer isso aí agora? Consegue acessar o site? Sim ou não? Consegui aqui acessar, professor. Pronto. De forma simultânea, gente, eu vou fazer isso aqui também. Então, deixa eu só
fechar aqui a imagem e buscar também junto com vocês. Só um minuto. Eu vou fechar aqui, vou abrir o portal de periódico da CAPES e primeiro eu gostaria de saber se vocês estão vendo. Conseguem ver? Ainda não, professor. E pronto. Agora. Todo mundo está vendo? Para mim não apareceu, não. Estou bem, padre. Apareceu. Está conseguindo ver aí, né? Então, vamos lá. O que é que eu preciso fazer? A primeira coisa aí. Vamos. Todo mundo acessou o site? Acessei. Pronto, aqui, olha bem. Primeira coisa, buscar aqui, né? O que é que a gente pesquisa? Vassoura de bruxa. Vamos lá. Vassoura de bruxa. Buscamos aqui por assunto, né? Vamos aguardar aí o site atualizar a informação sobre a busca que a gente está fazendo. Então, já apareceu aqui o conteúdo, né? Vassoura de bruxa. Vamos aguardar. Bom, observe que a página da CAPES, ela até já deu uma melhorada aqui, viu? No layout, mas a gente consegue observar aqui embaixo, ó. Aqui são vários trabalhos, ó. Foram encontrados 228 resultados, conseguem ver aí? Relacionados à vassoura de bruxa. Só que a gente quer trabalhos de 2018 para cá, mais recente, né? Então, aqui, ó, do lado esquerdo, classificar por relevância? Não, eu quero classificar por a data mais recente, tá vendo? Então, vamos lá. Clico aqui, ele vai atualizar e nos dar essa informação de trabalhos mais atuais. Olhe bem, olhe esse aqui primeiro, ó, publicado agora em janeiro de 2021. Então, aqui também 2021, enfim. Então, nós já temos aí vários trabalhos do ano de 2021. Portanto, informações atualizadíssimas. E aí, professor, como é que eu faço para ler esse artigo? Bom, então, esse daqui, ó. Vamos acessar esse segundo aqui, análise do índice de desempenho da lavoura cacaueira em município da Bahia. A gente clica nesse link. Ao clicar nesse link aí, você vai ser direcionado para o artigo. Alguns a gente consegue imprimir já diretamente, outros a gente consegue só ler ele online. Mas, enfim, a grande maioria a gente consegue sim baixar. Ele está baixando ainda aí, tá? Ainda não abriu. Vamos aguardar aí. Aí, aqui tem a informação, tá vendo? Ó? Texto completo disponível. Significa dizer que se eu clicar aqui, vamos clicar ali, abriu, e você já vai ter acesso ao conteúdo sobre vassoura de bruxa atualizado e de graça. Então, aqui tem um resumo, se você quiser baixar o PDF. Aqui estão todas as referências, tá vendo? Geralmente o PDF está aqui do lado direito, deixa eu só ver aqui. Aqui, tá vendo? Clicando aqui, você vai baixar o PDF. Eu não vou clicar agora, só para não salvar arquivo à toa, mas enfim, é dessa forma que vocês conseguem fazer a busca por informações de diferentes assuntos, diferentes periódicos atualizados e, como disse, repito mais uma vez, informações confiáveis e de qualidade publicado aí por pesquisadores de cada uma dessas áreas da agronomia, agropecuária, enfim. Ok, minha gente? Conseguiu compreender como se pode fazer essa busca? Consegui, professor.
Ótimo. Por que ótimo? Porque uma das nossas atividades dessa semana é justamente um desses exercícios aí de busca, tá bom? Mas antes de falar sobre a nossa atividade, eu vou perguntar mais uma vez se vocês têm dúvida, porque a gente vai encerrar a nossa gravação aqui e aí partir para essas questões mais específicas sobre as atividades assíncronas. Portanto, alguém tem alguma dúvida? Sim ou não? Não. Tudo bem, então vamos dar por encerrada aqui a nossa gravação. Só um minuto.